Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora a que você vai assistir esse vídeo, mas que é hora de redação, eu não tenho a menor dúvida. Muito prazer, meu nome é Rafael Torres, sou professor de redação e eu tô aqui para falar contigo acerca de um aspecto que nas redações Enem pode ser decisivo para a construção de um texto cada vez melhor. Eu tô falando de cidadania, eu tô falando do conteúdo que diz respeito aos direitos humanos, à Constituição, enfim, tudo aquilo que nos coloca como indivíduos em meio a uma construção social da qual fazemos parte. O objetivo dessa aula não é simplesmente fazer com que você entenda a cidadania enquanto conteúdo, até porque isso já ocorre de forma regular na sua formação. A ideia é fazer com que essa cidadania se torne um suporte para a sua redação e, mais do que isso, que você, através desse vídeo, consiga entender o porquê de cidadania ser tão decisiva ao longo dos anos em relação aos temas ou à prova como um todo, ok? Então, nesse caminho de tornar a cidadania ferramenta para o seu texto ser cada vez melhor, acompanha comigo aí. Em um documento divulgado pelo INEP com o Manual dos Corretores de Redação Enem, apareceu esse trecho que eu quero ler contigo para que de alguma forma a gente entenda o porquê do nosso papo nesse vídeo. Deverão ser avaliadas no nível 0 da competência 5 as redações que desrespeitarem na proposta de intervenção de forma explícita e deliberada os direitos humanos afirmados na Constituição da República Federativa do Brasil, seguindo as diretrizes para a educação em direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta da ONU e a Declaração de Durban. Essa recomendação tem como base a descrição da competência na matriz de referência para a redação do Enem. Vale lembrar que, em algum momento, as redações que fugissem aos direitos humanos seriam zeradas por completo, por decisão judicial. Hoje o que se zera é a chamada competência 5, que é o critério que prevê a proposta de intervenção. Então, logo de cara, já dá para notar que conhecer os conceitos acerca dos direitos humanos é imprescindível para que a sua intervenção seja reconhecida, legitimada. Alguns desses trechos que compõem o edital, inclusive, são bem mais desconhecidos do que outros. Por exemplo, não sei se você já tinha ouvido falar em Durban, foi uma reunião em 2001, promovida na cidade de Durban, na África do Sul, que inclusive a declaração leva o nome, por essa cidade ter sediado. Foi uma reunião extremamente importante para defender o combate a problemas históricos como racismo e uma série de outras discriminações de cunho étnico. Vale muito a pena você dar uma olhada nesse documento. É fácil de encontrar, tem PDF na internet, você dá uma olhada, porque de lá, caso você tenha alguma temática relacionada especificamente a minorias em questões étnicas, não só em Enem, em outras bancas, você tem um bom repertório, um bom suporte. Outro documento que aparece, não é tão conhecido e chama a atenção por ter sido tomado como referência para a construção do edital, é a Carta da ONU, de 1945, inclusive precede a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é disparado o documento mais conhecido dentre esses todos, que fundamenta uma série de regulamentações para a criação da própria ONU. Lembrando que mesmo que o tema tenha recorte Brasil inserido num contexto mais amplo, global, sim, você pode encontrar pertinência. Agora, tem um documento que também vale muito a pena você explorar, que são essas diretrizes nacionais de educação em direitos humanos. Documento conduzido pelo Conselho Nacional de Educação em 2012, que busca instituir na educação regular conteúdos que possibilitem o repúdio ao racismo, à homofobia, a outras formas de discriminação, enfim. Se a pauta é direitos humanos, a gente precisa ter o máximo de repertório possível com o qual possa contar. Entretanto, quando a gente está diante de um tema como o do Enem, que se trata de um tema com viés social,
reconhecer as noções de cidadania é imprescindível para que a gente possa atuar em todos os tipos de tema que o Enem cobra, nos chamados ambientes temáticos, já que em todos esses ambientes existem pessoas interagindo a partir de seus direitos e deveres enquanto cidadãos. Então não tem como você ir para uma prova como a do Enem sem ter esses conceitos básicos, e quando você os tem, com certeza a sua habilidade em termos argumentativos aumenta e muito. O que o edital da prova também menciona, e aí não nesse documento que saiu recentemente, em 2020, mas em editais anteriores da própria prova, essa informação já era declarada, é que o tema do Enem vem a partir de um, ou às vezes até mais, de 4 eixos. Um social, um científico, um político e um ambiental. E aí eu me pergunto, e também te pergunto de maneira indireta, como pensar nesses eixos sem reconhecer os aspectos de cidadania que estão intrinsecamente conectados a cada uma dessas vertentes. Na ciência, por exemplo, você tem a cidadania no que diz respeito aos direitos, ao acesso das descobertas e os benefícios para a sociedade como um todo. Isso é exercer cidadania. No eixo político, você muitas vezes tem a noção de política envolvendo a gestão pública, mas a política se faz em toda a questão interrelacional. E nós exercemos política, inclusive, levando em conta o conceito original até da polis grega, que você já deve ter estudado. Então, na política, até mesmo por uma questão de representação direta que nós temos a partir das eleições, etc., a cidadania colocada de maneira plena. Eixo ambiental, a cidadania do que deve ou não ser enquanto postura individual, quanto à preservação dos nossos ecossistemas, exercício de cidadania. E o eixo social, pensando no cotidiano, pensando no cidadão comum, nos direitos e deveres inerentes a cada um dos indivíduos que habitam esse país. Então a cidadania está intrinsecamente conectada a tudo que pode aparecer nessa prova enquanto tema. E como se isso não bastasse, existem 2 outras informações que comprovam, que confirmam o quanto cidadania pode ser útil demais enquanto conceito, enquanto ferramenta nas suas redações. Você que está se preparando para Enem deve ter a ciência de que de anos para cá houve a cobrança entrando em cena do chamado repertório sociocultural produtivo. Aliás, isso aparece no próprio edital também, né? Quando você, para fazer a redação, conta com o que a prova chama de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Então a prova cobra que você traga informação de alguma área para corroborar, para confirmar a sua visão sobre o assunto problema, que é o que a prova sempre cobra. Só que esse repertório não pode ser colocado na redação de qualquer forma, ele precisa atender a 3 pré-requisitos, que são esses que se acompanham comigo aí. A pertinência, ou seja, ter alguma conexão direta com algum dos eixos do tema. A legitimidade, ou seja, de onde veio aquele dado, quem informou, quem passou, de onde aquilo surgiu. E o encaixe, a forma com que você pega esse conteúdo e conecta a sua argumentação. Então não adianta você simplesmente trazer informação sem fazer dessa informação pertinente, legítima e muito bem encaixada. Então, se você parar para pensar no pré-requisito de que todo tema Enem é um problema ou carrega um problema dentro de si, como não pensar em cidadania como repertório sociocultural, seja na introdução, seja no próprio desenvolvimento, como auxílio na compreensão, no entendimento do problema do qual se fala, seja na conclusão, fazendo a retomada daquilo que se disse ao longo do texto. Então, é muito importante a cidadania como essa oportunidade. E como se não bastasse tudo que a gente já falou, olha que coisa, o edital diz que a cidadania é pilar, pré-requisito. O repertório sociocultural aparecendo como ferramenta importante. Os eixos dos quais o tema pode sair, também incluindo a noção de cidadania em seus aspectos internos. Vamos dar uma olhada na história do Enem.
Vamos buscar os temas. E vamos buscar o quanto palavras-chave desses temas ao longo da história têm conexão direta com cidadania. Nesse slide eu te apresento algumas palavras-chave que eu aqui carinhosamente chamo de palavras-chave cidadãs, como padrão histórico de cobrança, a fim de que você perceba que historicamente sempre houve essa oportunidade de encaixe. Enem 2019, democratização do acesso ao cinema do Brasil. Você quer algo mais cidadão do que falar em democratização? Enem 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, educação como um dos direitos mais elementares, mais básicos. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, como não falar de cidadania? Num tema em que a gente discute o quanto a religião, infelizmente, ainda se mostra motivo para que pessoas venham a repelir umas às outras. Ou seja, ao longo da história, a cidadania sempre esteve presente enquanto oportunidade de abordagem. Então essa reflexão é fundamental para que, a partir de agora, instrumentalizando você com os textos e com as informações que vêm na sequência, eu não tenho a menor dúvida do quanto você pode, encaixando isso bacana na redação, tornar o seu texto muito, mas muito mais embasado, sofisticado e, acima de tudo, diferente. Corretores não querem só redações boas. A subjetividade pede que essas redações sejam diferentes, positivamente diferentes, em relação às demais. Ok? Fechado? Desde as palavras-chave do tema, passando pela forma com que a banca cobra o encaixe dos conteúdos, já deu para notar que cidadania pode se tornar uma excelente ferramenta para a compreensão e, inclusive, para ajudar a pensar na intervenção sobre situações-problema que a gente sabe são características típicas de uma prova como a do Enem. Então agora, diante de você já ter analisado a estrutura do tema, ter percebido como funciona e também ter analisado como isso deve ser colocado em termos de texto, vão pegar o conteúdo e vão levar para a prática. E eu não posso começar esse conteúdo sem antes falar de quê? De direitos humanos. Já ouviu falar? Conhece a expressão? Mas o que ela significa? Vamos lá, acompanha comigo aí. Por definição, os direitos humanos nada mais são do que as garantias naturais a todo e qualquer indivíduo. Eu chamo a atenção para dois detalhes muito exploráveis em redação, caso você queira contar com direitos humanos, que são os seguintes. Em primeiro lugar, pensar que direitos humanos têm em si um caráter universal, ou seja, gênero, religião, etnia, são fatores que não contribuem para uma variação nesse atendimento a garantias básicas, ok? Então, se de repente você se depara com algum tema que observa questões de minoria e essa minoria, como grupo social subjugado, está sendo definida por algum desses itens, você pode contar com os direitos humanos como ferramenta, porque esses direitos estão acima dessa variação. Uma outra questão muito, mas muito importante, e por que não também extremamente interessante, é a adequação temporal do estabelecimento desses mesmos direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos não foram ao longo da história sempre os mesmos. Você tem, ao longo da história, variações na determinação desses direitos, variações essas muito influenciadas por demandas de cada época. Em algum momento, certo grupo social passou a sofrer um determinado tipo de, por exemplo, perseguição, injúria, etc. Então houve a necessidade, em algum momento, de que esse grupo social fosse protegido por essas garantias naturais. A gente tem, por exemplo, a petição de direito na Inglaterra, no século XVII. Alguns, inclusive, atribuem ao cilindro de Ciro a origem desse conceito dos direitos humanos. Depois vale a pena dar uma pesquisada, tanto em Ciro quanto na questão da petição de direito. São boas origens com as quais você pode contar. Mas a informação é importante. São garantias naturais, básicas. E essa influência que cada momento exerce sobre a construção do texto também ocorreu no que talvez hoje a gente possa considerar como o mais famoso texto a declarar
a apontar essas garantias humanas básicas, que é um documento intitulado Declaração Universal dos Direitos Humanos, também conhecido por sua sigla, DUDH, criado em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Por que essa informação para a gente é tão decisiva? Porque nesse contexto pós-guerra houve a necessidade de que se estabelecesse um conjunto de normas básicas a fim de garantir a construção de um novo mundo e que fizesse com que não houvesse mais aquele cenário de guerra no qual o mundo se encontrava. É interessante pensar sobre isso porque esse tipo de texto acaba carregando consigo não só o estabelecimento de garantias, mas muitos são os autores que falam da necessidade, olha que interessante, da utopia nesses textos. Ou seja, eles sim precisam estabelecer garantias, porém também devem ser, até por seus princípios de criação, são textos que devem ser carregados de um idealismo, muitas vezes, em até certos pontos, inalcançável, mas que criam uma espécie de norte, para o qual os indivíduos devem olhar em busca do atendimento ao que há de mais básico na garantia humana. É um documento com 30 artigos, recomendo sensivelmente a leitura, na medida em que muitos desses direitos podem servir como estratégias de contextualização e argumentação, como a gente conversou, mas eu trouxe alguns tópicos aqui só para dar uma ilustrada e te aguçar a curiosidade para buscar isso depois. Tenho certeza que depois do que eu vier falar aqui, você vai ter vontade de ler, procurar e usar no seu próximo texto. Direito à segurança social, direito à transparência no uso dos recursos públicos. E se você pegar algum tema em que a corrupção, por exemplo, entra como estratégia de argumentação, de problematização do tema, pode ser interessante. Trabalho em condições dignas e proteção ao desemprego, então não é só o trabalho em si, mas a dignidade no seu exercício. Direito a salário, direito a sindicato, ou seja, uma organização que visa atender aos direitos desse trabalhador. Aliás, sindicato, se me permitem um comentário, é um agente muito bacana para muita intervenção e que a galera acaba não conhecendo e não lembrando. Assistência materna e infantil, ensino elementar fundamental, direito à educação, vivência cultural e participação científica. Dá para pensar nessa participação científica não só como saber o que se vem descobrindo, como também usufruir enquanto cidadão dessas descobertas, torná-las acessíveis para o incremento da qualidade de vida, principalmente. Direito à reunião e associações pacíficas e direito ao sufrágio igual e universal, voto direto, sem qualquer tipo de restrição por qualquer que seja o elemento. Só que, como eu disse desde o início da aula, a gente tem que praticar. Colocar isso dentro do texto e aqui eu quero mostrar para você como fazer disso, do que a gente viu, uma estratégia para a sua contextualização. Eu sou bem contra essa coisa de receitinha de bolo, de forma pré-montada, mas isso não significa que eu não possa te dar um exemplo. E aí você adequa conforme a sua vontade e estilo e até de acordo com o tema também. Esse trecho que você está vendo agora seria o início de um parágrafo de introdução, ou seja, a contextualização dessa introdução. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada em 1948, prevê, dentre outros aspectos, a garantia a ou ao, e aí essa lacuna você preenche com o que te interessa dentro do tema em questão. Entretanto, uma realidade como a brasileira parece dissociada do que se deveria caracterizar como princípio irrestrito, ou seja, entretanto, uma realidade como a do Brasil parece se distanciar do que está prevendo esse código. Parece estar longe daquilo que deveria acontecer de acordo com, repetindo, direitos universais. Daí você pode partir para o que a gente chama de enumeração dos argumentos. Estratégia muito comum nos textos 1000 e em textos acima de 920, 960, que é citar aquilo que vai ser mencionado na sequência, no desenvolvimento. Então esse é só um exemplo com que você pode contar, tá? E se fizer isso, eu te aconselho fazer o circuito. Como a gente falou, é o fim do fim. Acabou de dar a intervenção, retoma o fato de ter usado os direitos humanos lá em cima.
mais ou menos assim, ó, aumentam assim. As chances de documentos como a DUDH, Rafael, pode botar a sigla? Pode, você já usou o termo por extenso. As chances de documentos como a DUDH não se tratarem simplesmente de palavras escritas, mas de se tornarem conquistas realmente consolidadas. Então você pode trocar, dependendo do tema, consolidadas por obtidas, trocar conquistas por outro termo, pouco importa. Era só para você ter uma ideia de como se poderia, por exemplo, criar esse efeito de circuito, que é muito interessante, que eu acho muito vantajoso e saudável em termos de sugerir planejamento textual. Beleza? Esse esquema de contextualizar com os direitos humanos e terminar a conclusão retomando essa questão pode ser uma estratégia muito interessante para a construção do seu texto. Esse ar cíclico dá uma noção de planejamento muito forte para o avaliador. E, obviamente, além dos critérios objetivos, você ganha também um pouco desse avaliador que, muito mais do que um corretor, é um leitor, louco para encontrar alguma coisa que possa se destacar em meio aos outros textos. Então, fica a dica. Começar a contextualização e fechar logo após a intervenção com essa retomada gera um efeito bem interessante e fica aqui a recomendação. Diante desse cenário de a gente ter falado dos direitos humanos de uma forma mais ampla, você deve estar se perguntando, Rafael, os temas têm recorte de brasilidade. Compensa fazer uso desse texto, dessa estrutura de direitos humanos, mesmo que mundial, universal? Sim, porque na verdade a gente está inserido dentro desse contexto mais amplo. Mas se você quiser, ainda existe um outro documento, inclusive com muita inspiração nessa noção original de direitos humanos. Texto esse que, se você conhecer, olha, você não tem noção do quanto a cidadania na redação pode ficar bem mais explícita. Estou falando da Constituição. Vamos falar um pouquinho sobre ela, um pouco mais? Acompanhe aí comigo. Constituição Brasileira. Criada em 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. Tem uma frase do presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, que eu acho que exemplifica bem tudo o que a gente veio conversando até agora sobre o direito humano enquanto garantia universal. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Eu acho essa fala muito, mas muito emblemática, porque essa fala vem de um discurso do surgimento de um texto como a Constituição Brasileira. E quando ele reforça o mudar, vale ressaltar que esse trecho aparece tanto no início quanto no fim do discurso do Ulisses. Ele fala do quanto uma lei é capaz de, bem aplicada, bem inserida, bem conhecida pela sociedade, regida por essa lei, modificar a realidade. Assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a Constituição Cidadã, que tem inclusive na DUDH muitas referências, também tem aspectos muito importantes com os quais você pode contar para estabelecer processos argumentativos ou contextualizadores. Você tem a ampliação dos direitos trabalhistas, você tem a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, você tem o reconhecimento étnico, principalmente no mérito indígena e do africano, como fortalecimento da construção das nossas origens. Você tem, por exemplo, garantias do consumidor sendo muito mais estabelecidas aos olhos legais do que até então havia, e o direito ao voto a analfabetos e a indivíduos acima de 16 anos, garantindo aquela universalização da qual o próprio texto da DUDH falava. E falando ainda em lei, e pensando no quanto essa lei pode contribuir para a construção do seu texto, porque até agora a gente está falando de regulamentos. A questão é de como você pode fazer disso uma oportunidade de problematização e ou de intervenção na realidade problema. Eu vejo 3 caminhos. Até existem outros, tá? Mas se você pensar os temas Enem ao longo da história, eu acredito seriamente que essas 3 chances são as mais fáceis de a gente encontrar pertinência. Primeiro, um texto que é eficaz e atual, porém pouco conhecido e ou aplicado.
O texto é bom, tá? Nesse primeiro caso, você argumenta sobre um texto bom, um texto que funciona, um texto que é pertinente, um texto que leva em consideração o momento no qual ele existe. Entretanto, não existe uma repercussão a respeito desse texto em prol da vida em coletividade. Aí você pode colocar vários agentes na roda como princípios de culpa. Você não tem na escola regular a cidadania sendo discutida de maneira plena. Você não tem os veículos midiáticos colocando essa cidadania como pauta frequente em muito da programação, seja ela de que tipo for, tá? Tô falando televisiva, radiofônica, etc. Além disso, caso você queira falar de lei na sua redação, além da lei boa, porém pouco aplicada e conhecida, você pode falar de uma lei que foi boa. A gente discutiu tanto nessa aula o quanto o texto precisa se adequar ao momento no qual ele é produzido. Então, quando uma lei não sofre atualização constante, isso de alguma forma faz do texto eficaz em algum momento passado, mas atualmente obsoleto. E aí também a gente pode encontrar várias razões, principalmente a falta de interesse político em diversas ocasiões de fazer com que essa lei sofra alguma alteração necessária. Vale lembrar que o que a gente tem como organização do Estado brasileiro prevê o nível municipal, o nível estadual e o nível federal. Leva isso em consideração em muitos temas, porque alguns temas têm atuação mais restrita em termos espaciais e outros mais aberta. Mesmo que todos sejam Brasil, a atuação pode ser mais macro ou mais micro, dependendo do tema, dependendo do problema no tema. E além disso, existe uma outra argumentação bacana para a lei, que é você afirmar a inexistência daquele texto, provocando carência de ferramenta de atuação social. Ou seja, se não existe previsão legal, fica muito complicado, muito difícil atuar de forma sistêmica, atuar de forma constante, a fim de assegurar, a fim de preservar o direito daquele indivíduo. Diante de um contexto em que eu tenho leis que asseguram garantias universais, porém grupos sociais ainda subjugados, a gente precisa de algumas estratégias para promover oportunidades de inclusão social. E aí, diante de tantas, pensando na sua redação e, por que não, pensando na vida como um todo, eu destacaria 3 caminhos que me parecem imprescindivelmente importantes para efetivar essa inclusão, que nada mais é do que o que esses códigos todos procuram. Eu penso em educação, fazer com que, por exemplo, a educação regular tenha um papel mais esclarecedor acerca dos conceitos de cidadania, e pensar em educação de uma forma um pouco mais ampla do que só o ensino regular, mas de qualquer maneira, fazer com que esses princípios cidadãos estejam inseridos em nosso cotidiano de forma mais evidente. Também com a educação regular, abrindo espaço nas discussões das grades curriculares para esse tipo de ferramenta, como também exercendo outras estratégias, por exemplo, de acesso ao ensino superior e alguns outros caminhos que permitam reinserir indivíduos em oportunidades não só de inclusão, mas também de ascensão social. Você tem também uma questão midiática importante nesse cenário, que privilegia frequentemente certos segmentos, deixando outros à sombra da representação. Então, ferramentas midiáticas podem ser importantes para promover a visibilidade para certos grupos e, consequentemente, começar a pavimentar um caminho para a reinserção e, ao mesmo tempo, a participação da própria iniciativa privada, através de incentivo fiscal ou a partir mesmo de alguma obrigação legal, promover mais oportunidades, não só a partir do emprego que os seus colaboradores têm, mas pensar em outras atividades, outras capacitações para o crescimento dessas pessoas, não só como profissionais, mas pensar nelas enquanto indivíduos, também detentores dos mais universais direitos de dignidade humana. Mais do que cidadania e tudo que diz respeito a ela. Ferramentas para fazer com que a sua redação se torne mais conteudista, ao mesmo tempo mais eficaz nas linhas argumentativas que esse texto pretenda construir. Esse foi o objetivo dessa nossa aula.
Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar com a gente e acompanhe os próximos vídeos. Tenho certeza que a gente tem muito para acrescentar ao seu texto e o 1000, lógico, cada vez mais próximo nessa prova. Te espero, hein? Um abraço e até a próxima.